que as pessoas têm de buscar essa santidade, de viver essa santidade. Mas a palavra do Senhor nos garante que nós podemos. Porque se Ele fala, sede santos, porque eu sou santo, nós podemos. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Se nós fomos feitas imagem e semelhança de Deus, e Deus é Santo. então o que tem que refletir na nossa vida? A santidade. Porque santidade não é apenas um atributo de Deus. Deus é santo. Ele é o santo. Se nós somos a imagem dele, nós podemos ser santos. Mas como nós podemos detectar onde nós podemos buscar essa ajuda, onde nós podemos buscar essa santidade, onde será que nós erramos mais, onde será que nós estamos pecando, onde será que nós estamos tropeçando? Vamos ler mais um pouquinho da palavra? Eu queria que vocês abrissem a palavra em Filipenses 4:8. E nós vamos ver aqui alguns pontos para que nós possamos viver em santidade. Amém? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Então, o primeiro ponto que eu queria passar com vocês é o nosso pensamento. O primeiro ponto onde nós temos que vigiar, que nós temos que buscar, que nós temos que ver como que nós podemos fazer para termos pensamentos santos, pensamentos de acordo com a vontade do Pai. Muitas vezes nós não damos credibilidade porque nós colocamos assim: a minha mente eu não consigo controlar. Ah, vem e passa. Mas isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Porque realmente muitas coisas podem vir. E Satanás ele é um mestre para lançar muitas coisas na nossa mente. Mas nós temos o poder, com a autoridade de Jesus Cristo, para rejeitar qualquer pensamento que não seja de acordo com a vontade de Deus. Então nós podemos fazer isso. Isso é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Eu quero ocupar o meu pensamento com as coisas que louvam o Senhor, com as coisas que são agradáveis a Ele. Será o que tem ocupado o nosso pensamento? Será o que você pensa em relação às pessoas? Porque muitas vezes você pode me dizer assim: eu não falo mal de ninguém. Mas o que você pensa das outras pessoas? Eu não tenho inveja de ninguém. Não necessariamente você precisa demonstrar com atitudes. A inveja, muitas vezes, ela está embutida no nosso pensamento. Quando uma pessoa chega para você e conta uma bênção. E muitas vezes acontece igual a irmã do teatro. Ai, que bênção! Mas no seu pensamento, você está assim: por que ela e não eu? Por que o Senhor abençoou ela e não eu? Por que ela conseguiu um marido e eu não? Por que ela conseguiu comprar um carro e eu não? Deus, por que o Senhor deu um emprego para ela e não para mim? Muitas vezes, nós pensamos dessa forma e nós achamos isso normal. Faz parte, eu sou humana. Deus sabe que eu sou humana. Ele me entende.
que a Lúcia aqui estava querendo dizer? Deus entende. Ela estava se sentindo certa. Ela achava que ela estava assim, no auge. Ela estava se sentindo melhor do que Deus. Ela achava que ela poderia ensinar a Deus. Quantas vezes nós queremos ensinar a Deus, né? Quantas vezes Deus nos dá uma direção e nós queremos mostrar para Ele que Ele está errado. Deus, o Senhor falou que eu tenho que falar isso, meu marido, eu tenho que pedir perdão. Acho que o Senhor não está entendendo. O Senhor não está entendendo tanto que está doendo aqui. Acho que o Senhor não me conhece, não. Está doendo tanto aqui dentro. Ele falou isso comigo. Eu tenho que chegar e pedir perdão? Mas ela só pensa no que ela ouviu. Ela não lembra de tudo que ela disse, tudo que ela falou e tudo que ela fez. Então quer ensinar a Deus. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Como que nós podemos vigiar os nossos pensamentos? Nós temos que observar o que nós assistimos, o que nós vemos, o que nós lemos, o que nós ouvimos. Porque você pode ouvir muitas coisas que não são louváveis. Mas cabe a você saber reter o que é bom e desprezar o que é mal. Porque você não vai viver só na igreja. E mesmo dentro da igreja você vai ouvir coisas que não te agradam. Porque a luz tem que brilhar, então você vai ter que ir para fora. Você tem que conviver com a sua família que ainda não conhece o Senhor. Você tem que conviver com pessoas do seu trabalho que não conhecem o Senhor. E eles vão tomar atitudes, vão falar coisas com você que vai lançar coisas no seu pensamento. São coisas que você vai ouvir que vai te fazer querer não ser santa. Mas você tem que escolher. Você tem que escolher. Eu vou reter o que é bom. O que eu estou ouvindo está edificando a minha vida? Amém. O que eu estou ouvindo não está edificando a minha vida? Eu não vou ouvir. É por isso que às vezes eu me pergunto, eu vejo muitas pessoas ouvindo músicas seculares, eu me pergunto, será que edifica? Músicos então adoram, né? Não, mas a gente tem que ouvir, porque a gente tem que conhecer não sei o que, eu não entendo nada de música. Então, música para mim é só para adorar o Senhor. Então, eu não preciso de ouvir música secular. Se os músicos são maduros o suficiente para reter o que é bom e desprezar o que é mal, amém. Mas se você não é músico, você não precisa, ouve apenas as coisas que vão te edificar. Tem tantos louvores maravilhosos, tantas coisas. Você pode encher a sua casa com o louvor do Senhor o tempo todo. Imagina como sua casa será abençoada. E o que você assiste, o que você vê? Também é algo que nós temos que vigiar. A televisão hoje é um tanto quanto complicado. Até a gente assistindo as reportagens, a gente ainda vê situações que a gente fala, eu devia ter visto isso. Você não consegue assistir nada na televisão que você assista tranquilo com seu filho do lado. Você olha e fala assim, como que eu vou deixar os meus filhos assistirem isso? Novelas? Que te edifica uma novela? Em que te edifica? Não existe argumento. Não existe. Mas nós temos que fazer uma escolha. E quando nós fazemos essa escolha, nós temos o Senhor
que é santo, o Espírito Santo que nos ajuda. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu era uma noveleira de mão cheia. Eu não conseguia, eu não perdia um capítulo. E eu dormia já pensando o que ia acontecer no capítulo de amanhã. Aliás, eu já sabia, né? Porque a novela você já sabe tudo que vai acontecer no outro dia. E mesmo assim você fica desesperado para ver. É uma burrice só. É uma ignorância fora do comum. E eu era assim, gente. Eu assistia lá no Brasil das 6, das 7, das 8, depois eles colocaram das 9, eu assistia das 9 também. E aí, quando eu estava trabalhando, eu assistia de tarde que repetia ainda. O negócio é feio, é um vício complicado. E aí, quando eu vi que isso não me edificava, eu comecei a analisar, porque, gente, quando nós buscamos a santidade, quando nós falamos com o Senhor, Senhor, eu quero viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, o Espírito Santo traz a luz, ele te mostra. E eu comecei a ficar incomodada. Porque a princípio, eu falava assim, não, eu sou madura. Eu vou reter o que é bom e desprezar o que é mal. Me engano, né? Eu estava enganando a quem? A eu mesmo. A mim mesmo. Aí depois o Espírito Santo começou a me mostrar, filha, tem coisas muito mais preciosas que eu tenho para você. Você pode viver coisas muito melhores do que ficar sentado numa poltrona 3, 4 horas por dia assistindo novela. Você está perdendo tempo demais na sua vida. Eu ocupava a minha mente com aquelas coisas. E você sabe o que acontecia? O que eu via nas novelas? Era todos os homens traindo, e aí eu ficava com a minha cabeça enrugada. O meu também não estava traindo, porque todos ele traem. Todos traem. Não existe homem que não trai, porque todos nas novelas traem. Então eu falava assim, com certeza meu marido vai trair. Eu vi as pessoas fofocando e falando mal da outra, todo mundo fala mal de mim. Todo mundo está falando de mim. Porque eu ocupava minha mente com aquilo. Eu assistia aquilo. Então nós temos que vigiar com o que nós estamos ocupando a nossa mente. Nós estamos ocupando a nossa mente com o que? Nós estamos assistindo o que? Nós estamos vendo o que? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos lendo? Não existe nada melhor para você ler do que isso aqui, ó. A palavra de Deus. Porque essa palavra é a palavra que te liberta. É a palavra que me libertou da novela, que me libertou de tantos outros pecados que eu tinha, de tantas limitações. Foi essa palavra que me fez conhecer quem eu realmente era. E que fez o Senhor entrar dentro do meu coração e mudar todo o meu ser. E tem tantos livros maravilhosos, direcionados, né, que são relacionados com a palavra de Deus, que você pode ler. Não leia lixo, não leia coisas que não vão te edificar, não perca seu tempo. Ocupe o vosso pensamento com as coisas que louvam o Senhor. Porque nós somos resultado daquilo que nós pensamos. Pastor Márcio, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, um passarinho pode fazer cocô na sua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Então acontece, você está parado num lugar, faz um cocô. Agora ele fazer ninho na sua cabeça, eu duvido que alguém que vai deixar. O pensamento é assim. Ele pode vir um pensamento que não agrada ao Senhor. Um pensamento impuro, talvez. Mas cabe a nós, o que nós vamos fazer com esse pensamento? Você vai aceitar esse pensamento e vai deixar ele entrar no seu coração, ou você vai rejeitar naquele mesmo momento? É isso que nós temos que fazer. E é tão interessante, porque o que nós pensamos vai direto para o nosso coração, se não for rejeitado. Vai para o nosso coração. E a partir do momento que ele penetrou no nosso coração, ele vai se manifestar.
ele vai se manifestar através das palavras ou através de atitudes. E aí tem um outro ponto que nós vamos falar, que é a respeito do falar. É outra coisa que nós temos que vigiar. Porque a partir do momento que vem um pensamento, ele penetrou no seu coração, sai. A palavra do Senhor diz, a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se você deixou entrar no seu coração, vai sair de alguma forma. Ou vai sair palavra falada, ou vai sair por alguma atitude. Alguma atitude que não é louvável, com certeza. Então, eu queria que vocês abrissem a palavra em Provérbios 31, 26, para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Provérbios 31, 26. A palavra do Senhor fala assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Gente, nós não temos noção como há poder em nossas palavras. Como há poder em nossas palavras. Como nós podemos nos santificarmos através da palavra e como nós podemos santificar a vida dos outros através das palavras. Ou nós podemos também destruir. Então isso é uma escolha que nós temos que fazer. Se a gente for analisar em Gênesis, da criação, Deus pensou, falou e aconteceu. Primeiro ele pensou, ele sonhou com tudo isso. Ele falou, e como há muito poder na palavra falada, aconteceu. Porque há poder nas palavras. Há poder nas palavras. E nós temos que vigiar o que nós falamos. O que você tem falado? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você tem falado somente da vida ruim dos outros para as pessoas? Como a Lúcia, que adora falar mal. Na frente é uma coisa, mas por trás, na frente das pessoas, como você é? Você é uma pessoa confiável? As pessoas olham para você e sabem que você é uma pessoa sincera? Como você lida com as pessoas? O que você declara? O que é declarado através da sua boca? Quantas vezes eu vejo esposas em muitos aconselhamentos, muitas mulheres que me procuram e já chegam para mim falando assim: mas o meu marido é terrível, o meu marido não tem jeito, o meu marido não tem nada, o meu marido é imprestável, o meu marido é assim, 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 assim. Ela simplesmente está declarando no mundo espiritual que o marido dela é exatamente isso, que ele vai continuar sendo exatamente isso. Porque ela ainda não entendeu o poder das palavras. Ela não entendeu. Aí um dia eu fui conversar com uma irmã e falei assim: você tem que mudar a sua forma de falar em relação ao seu marido. O que você está fazendo, você está desrespeitando ele. E você está declarando morte na vida do seu esposo. Você tem que declarar vida. E ela me disse:
você está me pedindo para eu mentir? Aí eu falei, não, você não entendeu. Isso não é mentira. Você vai declarar pela fé que o seu marido é santo, que o seu marido é uma bênção, ou se você não consegue falar, fecha sua boca e não amaldiçoa. Eu falei, porque você falar, o meu marido vai ser uma bênção, você não está mentindo, você está declarando, você está profetizando. E ela não conseguia entender. Então, quantos casamentos a gente vê destruídos por falta de sabedoria? Porque nós, mulheres, que temos esse dom maravilhoso de falar e de falar e de falar, muitas vezes usamos ele erroneamente. Nós não buscamos palavras que louvam o Senhor. Quantas vezes eu disse palavras e depois eu tive de voltar atrás e pedir perdão ao Senhor? Quantas vezes saiu asneiras da minha boca? Quantas vezes eu falava e depois o Espírito Santo vinha me incomodar e falava assim, filha, acorda. Olha o que você fez. Olha o que você escreveu no mundo espiritual com a sua palavra. E eu tinha de ir para o joelho, me arrepender, pedir perdão e declarar de uma forma completamente diferente do que eu tinha declarado antes. Pedir ao Senhor para Ele apagar aquilo que eu tinha declarado. Ainda bem que nós temos um Deus que é soberano, que é misericordioso, é todo-poderoso e Ele nos ajuda. E Ele faz isso em nossas vidas. Ele tem um amor tremendo, Ele tem um desejo com aquele que se arrepende, um desejo de estar ali, de perdoar, de ajudar. Então nós precisamos ter esse desejo. Falar assim, Deus, eu desejo falar apenas as coisas que te louvam. Falar apenas aquilo que te agrada. Eu sei que não é fácil. Eu já mordi muitas vezes a minha língua, gente. Eu falo que eu, como esposa, então, foi assim, o maior treinamento que eu tive. Muitas aqui sabem, né, o tanto que, meu testemunho, o tanto que eu era submissa. E hoje não, hoje eu aprendi que o meu marido é o meu cabeça. Ele é o cabeça da minha casa, ele é o meu chefe, ele é quem determina. Então ele tem autoridade sobre a minha vida. Então eu consigo ser submissa a ele. E quando eu conheci isso, eu entendi isso, eu tirei um fardo das minhas costas. Porque eu carregava coisas que não era para eu carregar. Mas eu falava tudo que eu precisava e que eu não precisava. Muito mais do que eu não precisava. E aí quando o Senhor começou a trabalhar, e Ele começou a me ensinar, e Ele falava assim, filha, você está tão errada. Filha, olha o que você está fazendo. Filha, olha o que você está falando. Olha o que você está declarando do seu esposo. Quando o Espírito Santo começou a me incomodar, eu tinha muita dificuldade. Porque eu fui treinada, a minha vida inteira, a ser submissa e a debater. Então, quando acontecia alguma situação, a primeira atitude que eu tinha era de falar. Então, teve situações que eu mordia a língua, literalmente. Eu segurava e falava, eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não sabia profetizar coisas boas. Eu não sabia, eu não conseguia declarar coisas boas em relação a ele. Então eu me calei. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu amo declarar coisas boas dele. Porque ele já tinha muitas virtudes. Mas o meu coração estava tão podre. A minha vida estava tão errada. O problema estava tão em mim que eu não conseguia enxergar isso. Eu consegui enxergar o problema dele. Ele é ignorante. Ele é uma topeira. Ele
é um grosso, né? Esses eram os elogios, assim, mais amados que eu dava à minha esposa. Os mais, assim, delicados. Mas hoje não. Hoje, para a honra e glória do Senhor, meu esposo é uma bênção. E eu tenho, assim, milhões de qualidades dele que eu posso declarar para você, que eu posso dizer para você. Porque o Senhor restaurou a vida dele, sim, mas primeiro ele restaurou a minha. Primeiro ele santificou a minha boca. Ele santificou a minha vida para que eu pudesse enxergar isso. E isso nós podemos ver também nas atitudes, que é um outro ponto. Quantas vezes nós temos atitudes tão santas dentro da igreja, até mesmo com a nossa família, com os nossos filhos. Filho, fala baixo. Aqui, culto, não pode falar assim. Na hora que chega em casa, cala a boca, você fala com você pra você calar. Eu estou tentando prestar atenção na novela ali, terminar o último capítulo, você não deixa. Quantas vezes aqui fala assim, esse é meu esposo. É. E chega em casa, o marido chega e fala assim, eu estou com uma fome e eu estou com sono, vou dormir, se quiser você faz alguma coisa. E dentro da igreja, você é santa, como a Lúcia. Na igreja, ela achava que ela era santa, ela servia em todos os ministérios. Mas ela não conseguia ser santa em casa. Helena também me fala uma coisa, é verdade. Se você consegue ser santo dentro da sua casa, você consegue ser santo em qualquer lugar. Primeiro tem que ser na sua casa, com os seus, com os que você convive todos os dias. E o Senhor trabalha, o nosso caráter é dentro da nossa casa. Não pense você que Deus vai trabalhar o caráter do outro dentro da sua casa. Peça a Ele para trabalhar o seu, porque Deus vai trabalhar o seu. E santidade, gente, é igual a caráter. É igual a caráter. Quando você toma uma atitude errônea, é falta de caráter. Quando você fala uma palavra errada, é falta de caráter. Quando você pensa algo e declara, é falta de caráter. Você muitas vezes é egoísta, você está com inveja do outro, você é orgulho. Isso tudo é falta de caráter. Porque o seu caráter ainda precisa ser trabalhado pelo Senhor. E muitas vezes nós conseguimos ver isso só nos outros. Todos precisam de mudança. Até Jesus, né? Né, Lúcia? Alita, Lúcia não. Até Jesus precisa de mudança, menos eu. Jesus precisa se amoldar ao meu jeito. Não é nós que temos que nos amoldar a Jesus Cristo, à vontade dele, ao querer dele, ao que ele determina. Gente, isso é falta de caráter, isso é falta de obediência ao Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ser santos. E santidade, eu não estou falando aqui de perfeição. Porque muitas vezes você fala assim, mas você está falando de um jeito como se todo mundo fosse perfeito. Não. Realmente nós buscamos a perfeição o tempo todo. Buscamos porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, que é perfeito. Então nós buscamos a perfeição, sim. Mas nós ainda estamos sendo trabalhados. E você sabe quanto que vocês vão deixar de ser trabalhados? Quando nós estivermos na glória com o Pai. Até o último dia que nós estivermos aqui na terra, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para trabalhar. Quantas vezes a gente começa a orar e a pedir ao Senhor, Senhor, me mostra o que há de errado em mim. Me mostra onde eu preciso me santificar. É nas minhas vestes? E o Senhor começa a te mostrar. É na minha boca? É nos meus pensamentos? E o Senhor começa a te mostrar.
Uma vez eu vi uma pregação do Luciano Subirá e ele falava a respeito de que ele questionou Deus muitas vezes. Por que às vezes ele ia ministrar e ele era muito usado, muitas coisas aconteciam e outras vezes não acontecia da forma como poderia acontecer. Aí ele falou assim, foi perguntando e foi questionando Deus, até que Deus chegou para ele e colocou um filme na frente dele. Ele falou que ele viu um filme. E esse filme, Deus mostrou: eu não te abençoei esse dia porque você falou mal daquele pastor para o outro. Eu não te abençoei esse dia porque você falou assim com a sua esposa. Eu não te abençoei aquele dia por causa disso. Não abençoou da forma que ele poderia ser abençoado. É claro que Deus sempre abençoa, mas não da forma com que ele queria e da forma que poderia, que deveria ser. E aí ele falou assim: Deus, eu preciso buscar santidade. Ele falou assim: eu achava que eu não falava mal das pessoas e que eu era santo, mas aí eu descobri que eu pensei mal de alguém, então eu já perdi ele. E é dessa forma mesmo. Nós temos que vigiar muitas coisas. A palavra do Senhor fala que nós temos que seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Ele é o príncipe da paz. Então, se nós não buscamos a paz com todos e a santificação, isso significa que nós não veremos ele. Se isso acontece em nossas vidas, nós não vamos conseguir ver o Pai. E o bom é que ainda há tempo. Há tempo. Hoje nós estamos aqui, nós temos vida. Então nós podemos orar e pedir ao Senhor para mudar tudo que precisa ser mudado em nossas vidas. Senhor, o que eu penso não te louva. Senhor, o que eu falo não te louva. Senhor, as minhas vestes não te louvam. Então muda em mim. Toca o meu coração. Uma vez eu vi um pastor falando a respeito da veste. Eu achei muito interessante. Ele falava assim: a sua roupa tem que ser moldura para o seu rosto, para manifestar a glória de Deus. Se a sua roupa é moldura para o corpo, mostrando sensualidade, você está em pecado e se torna pedra de tropeço. Então, nossa roupa tem que ser moldura para o seu rosto, para o nosso rosto. Nós não podemos nos vestir de qualquer forma. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você sabe por que muitas vezes, muitas mulheres têm dificuldade e se vestem sensualmente, mesmo sem perceber? Porque elas não sabem o valor que elas têm. Elas não sabem quão amadas elas são para o Senhor. E o quanto elas são pérolas preciosas nas mãos do Pai. Então elas tentam fazer de tudo para chamar a atenção das pessoas. Porque elas ainda não, elas mesmas não sabem o valor que elas têm. Então nós temos que buscar isso, porque nós somos pessoas cristãs. Nós somos pessoas que precisamos ser referência. Nós somos exemplo para o mundo. O mundo prega uma coisa. Eu vi uma reportagem essa semana
uma manifestação no Rio, uma mulher se depilando no meio da avenida mais movimentada do Rio de Janeiro, ela totalmente nua, de perna aberta assim, e uma outra se depilando ela. Eu nem sei que manifestação que é, eu nem quis saber. Mas eu fiquei impressionada na hora que eu vi aquela reportagem. Aí eu falei, Senhor, todas as pessoas passando, e aquela mulher ali, ela não sabe o valor que ela tem. Ela não sabe. É uma pessoa completamente perdida. A gente precisa ter misericórdia dessa vida. Famílias com crianças passando e vendo, e ninguém fazia nada. Até a autoridade tinha lá e não faziam nada. A situação está muito crítica. Nós temos que ser exemplo para essas pessoas. Nós temos. A nossa luz tem que brilhar. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, existe algo diferente. Há algo diferente em você, em você, em você. Eu não sei o que é, mas você é diferente. Você fala diferente. Você se veste diferente. Você age diferente. Isso é ser santo. É ser diferente, totalmente diferente do normal. Do que o mundo diz que é o certo, que é o normal. E é assim que nós vamos ter a nossa verdadeira felicidade. A nossa felicidade, a nossa alegria tem que ser agradar ao Pai. O nosso desejo tem que ser agradar ao Pai. A nossa vida, nós temos que viver para o Senhor. Nós não podemos viver para o mundo lá fora, nos mostrar para o mundo, mostrar as curvas, quem tem, né? Quem tem para mostrar, porque eu não tenho. Nós não podemos ser assim. Nós somos mulheres preciosas. Nós somos mulheres valorosas. Nós temos valor para o Pai. E nós temos que buscar essa santidade. Mas sabe como que nós vamos conseguir ter essa santidade? A única forma que eu e você vamos conseguir ter essa intimidade com o Senhor é tendo essa intimidade com o Senhor. Só assim nós vamos conseguir ser santos, amados. Nós precisamos ter comunhão, porque a intimidade ela gera santidade. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. Nós precisamos mostrar, porque o Senhor já nos conhece. Mas para quem que nós tentamos enganar? Quando nós tentamos encobrir que nós somos santas. A Luz estava tentando mostrar para quem que ela era santa? Para ela mesma. Porque ela mesma sabia que ela não era. Ela estava tentando se convencer. Eu sou santa. Porque o Senhor conhece cada um. Ele conhece, ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você fala. Ele conhece todas as suas atitudes. Ele conhece todos os seus anseios, todos os seus desejos. Ele é soberano. Então, nós temos que buscar essa intimidade. E nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser santa. Eu quero ser santa. Eu preciso ser santa, porque eu quero te ver. Quantas aqui querem ver o Senhor? Amém. Então todas nós queremos ser santas. Todas nós. Nós já somos santas, mas nós vamos buscar a cada dia essa santidade. Amém? Amém. Porque é todos os dias. Todos os dias. Nós somos separados. Mas nós temos que vigiar. Nós temos que todos os dias fazer essa análise. Examinar a nós mesmos. E falar, Senhor, o que há em mim que
precisa ser mudado. O que há em mim que não te agrada? O que há em mim que não te louva? Eu queria que você fizesse agora essa análise. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ouvir aquela música Santidade de novo. É uma música muito linda. E nós vamos buscar essa santidade. Você vai orar esta canção. Nós vamos orar esta canção. E pedir ao Senhor para nos ensinar a sermos santos, a buscar a santidade. Em nome de Jesus.